Amém, amados. Bom dia a todos, graça e paz. Privilégio podermos estar juntos aqui nessa manhã para orarmos, né? O nosso propósito principal aqui é buscarmos a presença de Deus e com esse privilégio de fazermos isso com o povo de Deus, né? Com o corpo de Cristo, com a família. E o Senhor me deu o privilégio de poder orar com Sandra Roger hoje de manhã aqui. Muito tempo que eu não tinha essa oportunidade, né? Graças a Deus aí por ver a Sandra bem, né? E, e todos os irmãos aqui mantendo essa perseverança, né? Louvamos a Deus pela Keila também, pelo trabalho que Deus tem dado a ela, né? E de perseverar aqui nesse desafio de ser essa incentivadora, né, do Ora Brasil. Eu queria deixar um texto da Palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 2. E Neemias, ele também foi alguém que dedicou a sua vida inicialmente, né, a um tempo de oração, né? Nós conhecemos um pouco do livro, no capítulo 1º, né, ele tem aquela informação de como estavam lá os seus irmãos, né, sua família, o seu povo, e a notícia que ele recebe é uma notícia ruim, né, uma notícia de destruição, de devastação, e é curioso que nesse momento, quando ele recebe essa notícia, a primeira reação dele foi orar, né? E isso é muito importante, isso fala muito sobre a comunhão que temos com o Senhor, né? Quando vem o fogo da provação, e que vem para todos nós, a questão é como nós respondemos, né? Como nós respondemos a esses desafios que nos chegam diariamente, constantemente. Oramos aqui pela igreja, e cada igreja local passa suas adversidades, suas batalhas, né? E Neemias, então, ele busca a presença do Senhor, ele fica pelo menos 4 meses em oração até comparecer à presença do rei Artaxerxes, receber autorização para ir para Jerusalém, para a reconstrução. E aí eu queria deixar aqui capítulo 2, o versículo de 16 até o 20, Neemias 2, 16 a 20, a palavra diz assim: os oficiais não souberam aonde eu tinha ido, nem o que havia feito, pois até então eu nada dissera aos judeus, aos sacerdotes, aos nobres, aos oficiais e aos demais que fariam a obra. Eu lhes disse então: vede a triste situação em que estamos, como Jerusalém está devastada e as suas portas destruídas pelo fogo. Vinde, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não passemos mais vergonha. Contei-lhes então como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram: levantemo-nos e construamos os muros. E eles fortaleceram as mãos para essa boa obra. Quando Sambalate, o horonita, e Tobias, o oficial, e Gesem, o árabe, ouviram isso, zombaram de nós, desprezaram-nos e perguntaram: o que é isso que estáis fazendo? Quereis rebelar-vos contra o rei? Respondi-lhes então: o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, e nós, os seus servos, nos levantaremos e construiremos. Mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então aqui nós temos os primeiros momentos assim, né, de Neemias já com as mãos às obras, né, com as mãos à obra, né, de reconstrução. Era a terceira leva de judeus, nós temos a primeira leva com Zorobabel, depois com Esdras e agora Neemias, e ele, movido pelo Espírito de Deus, ele ora ao Senhor, né? Ele passa 4 meses em oração, ele tem autorização e agora está chegando no campo de trabalho, né? Pisando lá no terreno da reconstrução. E todos nós aqui também fomos colocados nesse desafio, né? O Senhor nos chamou primeiramente para a salvação, mas também nos chamou a participarmos daquilo que Ele está fazendo no mundo. Ele entregou, Ele levantou um povo para a sua missão, e esse povo é a igreja.
Nós, pela graça de Deus, pertencemos à Igreja de Jesus, fomos chamados para fora, ouvimos a voz do Senhor em algum momento da nossa caminhada para pertencermos a Cristo e para servirmos ao Senhor com alegria, né? Paulo vai dizer em Romanos 6 que, libertados do pecado, fomos transformados em servos de Deus, né? Então, a nossa identidade foi alterada pela graça, pelo sangue de Jesus, nos tornamos filhos amados de Deus, filhas amadas, por aquilo que Jesus fez em nosso lugar, e o Senhor também nos trouxe para a sua obra. E quando nós olhamos para essa passagem, nós nos deparamos com algumas convicções importantes que Neemias tinha e que nós também devemos ter, né? Os irmãos leram aqui a passagem que ele está compartilhando com a liderança, todo esse pano de fundo, como Deus falou ao seu coração, como a mão de Deus foi bondosa com ele, como a providência divina foi agindo, né? Liberando a autorização do rei, os recursos também. E ele, então, compartilha isso e as pessoas são motivadas, né? O texto vai dizer aí, no verso 18, contei-lhes, então, como a mão de Deus havia sido bondosa comigo, e lhes relatei também as palavras do rei. Eles disseram, levantemos e construamos os muros, e eles fortaleceram as mãos por essa obra. A certeza da mão de Deus, certeza da providência, certeza que os recursos para a obra do Senhor vêm do próprio Deus, animaram aquelas pessoas, né? O pastor John Haggai, fundador do Instituto Haggai, dizia que o Deus que dá a visão, dá a provisão, né? E nós estamos nessa mesma certeza, né, que o Senhor que nos chamou é aquele que vai nos sustentar. E aqui, irmãos, eu chamo a atenção para o versículo 20, para pelo menos duas convicções importantes de Neemias. A primeira delas tem a ver com a soberania de Deus. Ele diz no versículo 20, respondi-lhes, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, né? Não faltou para Neemias e não falta para nós oposição, resistência, né? Se até o verso 18 ele está compartilhando com a sua liderança a respeito da boa mão de Deus, a respeito da providência divina até aquele momento, no verso 19 houve oposição, né? Aqueles inimigos da obra de Deus, desprezando, tentando diminuir aquilo que eles faziam. E todos nós enfrentamos adversidades, né? Há uma oposição espiritual, mas Neemias ele tinha a convicção da soberania de Deus. O Deus dos céus é quem fará que sejamos bem-sucedidos, né? Na versão atualizada, o Deus dos céus nos dará bom êxito. E nós cremos nisso. Nós cremos que a obra é do Senhor. Ela começa em Deus, ela depende de Deus para continuar e a glória é de Deus. Então, nós estamos inseridos nesse contexto de pertencermos ao Senhor, de sermos chamados para uma obra que é dele, né? Então, Neemias tinha convicção da soberania de Deus, mas, ao mesmo tempo, mesmo além de acreditar e confiar na soberania de Deus, que o Senhor que estaria agindo, que tudo aquilo que estava acontecendo havia nascido no coração de Deus, Neemias também tem uma visão da sua participação, da nossa participação histórica, daquilo que diz respeito a nós, né? Se na primeira parte do verso 20 ele diz, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos, na segunda parte ele diz, e nós, seus servos, nos levantaremos e construiremos, né? Então, existe uma parte que diz respeito a nós, a nossa consagração, nosso posicionamento em obediência, reconhecendo que o Senhor está conosco, que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos deu dons, talentos, habilidades e que nós precisamos fazer aquilo que Ele entregou a nós, né? E isso nos fala de dependência de Deus, isso nos fala também de diligência, né? De fazermos aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos, né? Então, amados, eu quero deixar essa pequena reflexão nessa manhã, né? Que nós não tenhamos dúvidas de que o Deus do céu é quem nos dará bom êxito, de que o Senhor nos chamou, que o Senhor nos capacita, mas ao mesmo tempo o Senhor, Ele
coloca diante de nós recursos que precisam ser usados, né? Um deles nós estamos usando nessa manhã, que é a oração, né? E a partir desse momento, assim como foi na vida de Neemias, as portas vão se abrindo, as oportunidades de testemunharmos, as oportunidades de servirmos ao Senhor, e nós precisamos dizer também como ele: nós, seus servos, nos disporemos, nos levantaremos e construiremos para a honra e glória do Senhor, né? No capítulo 6 ele mais uma vez vai enfrentar isso, né? Esses mesmos inimigos dizendo, né, para ele parar, que ele saísse, né, daquela posição para se encontrar com eles, e ele fala assim: eu não posso descer, estou fazendo uma grande obra, né? E pela misericórdia do Senhor, o Senhor, além de nos salvar, nos trouxe para essa grande obra, né? Deus está chamando homens e mulheres de toda a tribo, povo, língua e nação para participarem daquela grande multidão diante do Cordeiro lá no final de todas as coisas. E ele nos chama a participar disso como testemunhas da sua graça, do seu poder, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. O Deus do céu nos dará bom êxito e nós, seus servos, nos disporemos que o Senhor nos use para a glória dele, onde ele nos tem colocado, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.